Bem, gente, para falar de princípios de óptica geométrica, tá? Eu vou falar de alguns princípios da luz e você pode olhar, pode observar que tudo é geometria, tá? Eu tenho pouquíssima conta para fazer aí, tá? É, esse não é um conteúdo tradicionalmente do primeiro ano, geralmente esse conteúdo vem sendo oferecido para o primeiro ano, se eu não me engano, a gente está no segundo ano que vem sendo oferecido esse conteúdo. Segundo ou terceiro, eu acho que antes da pandemia a gente chegou a introduzir esse assunto no primeiro ano. Tradicionalmente não era um conteúdo, né, de décadas atrás aí, dada no primeiro ano. Então, às vezes, o conteúdo tá, por exemplo, elétrica. A elétrica nunca foi dada no segundo ano, sempre no terceiro. Mas no terceiro, resumindo muito, compactando muito. Terceiro ano tem que ver muito conteúdo, tem que revisar primeiro, revisar segundo, estudar a matéria do terceiro ainda. Então, o melhor material de elétrica que eu já vi em apostilas, em livros, eles não gostam que chama de apostila, livro, é, é elétrica do segundo ano. Então, cada material, né, é de um jeito. Então, às vezes, quando aquele conteúdo tradicionalmente era oferecido para sua série, está mais detalhado, tá? Então, os seus aqui mudou um pouquinho em relação ao ano passado, tá? Mas esse conteúdo geralmente ele gira, perdão, em torno de uns 4 capítulos, se você for separar assim, como a gente separava ele tradicionalmente, tá? Desses 4 capítulos deve ter 2 formas. Então tem muito é princípio, fundamento, teoria, conceito de cor, porque que eu enxergo azul, porque que eu enxergo verde, sabe? Tem muita teoria. E muita coisa eu consigo resolver usando até semelhança de triângulo, por causa da geometria aqui, ó. Tá? Então, fórmula tem 2 no máximo. E mesmo assim, acho que o primeiro ano nem fala da segunda fórmula, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar aí é de raio e feixes de luz. Vou pegar uma fonte, né, de luz aí, uma velinha bem tradicional, tecnológico, né? Vou pegar uma velinha aí e vou falar sobre raios e feixes. Ô, gente, eu sei que isso aqui está mandando luz para tudo que é lado, tudo que é lado. Então vou tentar simplificar a nossa vida, tá? Eu vou considerar alguns feixes só saindo, só para simplificar, tá? Mas eu sei que isso aí não está deixando um ponto em volta aqui sem iluminação, sem receber luz, tá? Então essa é a forma como eu represento alguns feixes de luz. Eu sei que tem trilhões aqui, tá? Eu preciso de 2 na física para formar uma imagem, para entender as características dessa imagem, para saber se essa imagem, se aquela imagem que Flávia vê ali naquele espelho ali chegando na secretaria, se essa imagem é maior, menor ou igual ao estudante, né? Para saber as características da imagem que o míope está enxergando aí, ou que o reto, que o multimídia está projetando numa tela. Isso aí eu consigo descobrir com 2 feixes, tá? Então isso aqui é só para simplificar a nossa vida aí. Aí, beleza, sabendo o que é um feixe de luz, eu tenho alguns tipos de feixes de luz, né? Feixe convergente, por exemplo, que converge, que concentra, né? É isso aqui, ó. Exemplo, aplicação, a lupa. A lupa é um exemplo de que ela concentra, dependendo da distância que você colocar a lupa de um papel, que você queima ele, porque ele concentra toda a luz solar, toda a energia em um único ponto, né? Que a gente vai conhecer esse ponto aqui depois como foco, né? A gente tem mania de vai tirar uma foto, hoje tem tanto recurso, tanta tecnologia no celular que às vezes isso já não acontece com tanta frequência. Mas até pouco tempo a gente fala, essa foto ficou fora de essa foto ficou fora de foco. A foto ficou borrada, né? Então fora de foco, na verdade, é porque alguns feixes, né, não concentraram num único ponto, né? Então esse ponto aqui é o foco, beleza? Então a lupa aí que todo mundo conhece, né? Quem já brincou com a lupa, já queimou alguma coisa para ver se era verdade mesmo. Então ele pega os feixes de luz. Agora a luz, gente, imagina o sol, tá mandando luz para tudo que é lado. Só que aí eu considero, às vezes, para simplificar a nossa vida, raios paralelos chegando aqui na lupa, e a lupa vai fazer o quê?
Bem, vai concentrar a luz do Sol, que a gente chama de feixe convergente, tá? Essa lente aqui, ó, eu chamo essa lente da lupa como lente convergente, tá? Tem lentes que fazem o contrário dessa daqui. Em vez de concentrar, ela separa a luz. Aí eu chamo essa lente de divergente, porque está separando a luz, tá? E essa lente divergente é a lente do míope. Quem tem miopia aí está usando uma lente divergente, tá certo? Está usando uma lente divergente aí, que é uma lente que ela faz o contrário dessa daqui. O raio chega paralelo, em vez de concentrar, ela separa. E quem, no meu caso, né, que eu tenho vista cansada, depois você passa dos 40, você tem você já pode, né, desenvolver, você vai desenvolvendo ao longo da vida toda, né? Mas chega uma hora que acentua muito, após os 40 você tem uma vista cansada, você começa a ter dificuldade de concentrar a luz, aí você tem que precisar de uma lente igual a essa para te ajudar a acabar de concentrar a luz. Então, quem tem vista cansada, né, que é presbiopia, usa lente convergente, tá certo? Está relacionado com o feixe, né? É o feixe que dá o nome à lente, na verdade, né? Se o feixe convergiu, concentrou, a lente é convergente também, além do feixe, né? E se o feixe é divergente, separou, né? Aí, se uma lente fizer isso, eu vou chamá-la de divergente. E a do míope faz. Exemplo, aplicação. Um farol, por exemplo, ele diverge a luz. Beleza? Feixe paralelo, vocês viram lá que lá na lupa, para simplificar a minha vida, eu já usei feixes paralelos aqui, tá? Às vezes é só para facilitar a minha vida, para classificar a lente como sendo convergente ou não. Eu preciso de raios paralelos para saber se eles vão concentrar ou se eles vão separar, se vão convergir ou divergir. Então, feixe paralelo, quando eu falo feixe paralelo é isso aí, não tem novidade nenhuma, né? Exemplo é uma lanterna, né? O laser também são feixes paralelos. E esse aqui é o prisma. Deixa eu ver um prisma mais bonitinho aqui, né? Qual que é a função dele? A função dele é pegar a luz branca, fazer o papel do arco-íris, né? Pegar a luz branca e separar a luz branca nas 7 componentes, nas 7 frequências e energias que a compõem, né? Então a luz nada mais é do que a soma das 7 cores aqui do arco-íris, ó. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, certo? Então, esse material aqui, ó, do prisma, que às vezes é um acrílico, é um plástico transparente, né? Às vezes é um vidro, né? A água também, né? Que o arco-íris é um exemplo, né? A água também consegue fazer isso. A água da atmosfera consegue provocar essa separação das cores. É como se esse material aqui, gente, esse meio aqui, ó, o vidro, a água, é, agisse diferente, né, sobre cada componente da luz branca. Então, quando você não está no meio diferente, está no ar, você enxerga branco, né? Quando todas as 7 cores chegam no seu olho de uma vez só, você enxerga branco. Você não consegue distinguir, né? Então esse material aqui do prisma, ele faz isso aí, tá? Eu tenho ele mais bonitinho aqui, ó. Eclipse, não. O prisma, né? O prisma, então, na verdade, se eu usar como se fosse um laser aqui, né? De luz branca, só que de luz branca, né? Uma lanternazinha de luz branca aqui. O prisma, ele faz isso aí, ó. Ele separa as cores. Vou colocar aqui que fica melhor. Ele separa as cores em 7 cores primárias. Tá certo? Aí voltando aqui, ó. Por exemplo, quem tem miopia tá usando essa lente aqui, ó. Tá vendo? O que ela faz? Ela pega os raios paralelos, ó, e separa os raios, ó. Então, antes do seu olho, do olho do míope, tem uma lente parecida com essa daqui, a superfície dela. Que aí ela vai separar um pouquinho a luz antes de chegar no olho. Tá certo? Então ele separa um pouquinho a luz antes de chegar no olho.
Quem tem outros problemas aí, geralmente vista cansada ou hipermetropia, está usando uma lente que faz o contrário, que concentra, tá? É... Aí eu vou explicar os detalhes depois, mas grosseiramente, quem tem hipermetropia, a luz tem que não está concentrando no lugar certo. Aí eu uso uma lente que ajuda a concentrar a luz no lugar certo. Então, está concentrando bem depois do olho. Né? A imagem está formando depois do olho. Aí eu não enxergo. Tem que, a imagem tem que projetar dentro do olho. Aí eu uso essa lente aqui que concentra para concentrar a luz, me ajudar, já que o olho não está conseguindo fazer isso, né? O cristalino que está aqui na frente não consegue fazer isso. Aí eu uso essa lente para concentrar no lugar certo. O míope, ele está com a imagem formada dentro do olho, mas antes do fundo do olho. Entendeu? Aí eu tenho que fazer isso aqui, ó, botar uma lente divergente para separar um pouquinho a luz para jogar a imagem do míope lá no fundo do olho. Então, porque ele é capaz de enxergar, só que a imagem está formando num lugar diferente. Aí eu não vou entrar em detalhes, não tem um simuladorzinho bem melhor do que esse para falar sobre miopia, tá? Então, isso aqui é a reflexão da luz. Ó. Quando eu uso aqui, ó, eu pego um transferidor, ó, então eu vou falar o tempo todo sobre isso aqui, ó, reflexão da luz, tá certo? Isso aqui que eu vou girar muito em torno disso aqui, tá? Então vamos lá. Então tá aqui a minha luz branca, certinho? Que ela separa. Isso eu chamo de dispersão, não colocou aqui não, tá? Eu chamo de dispersão da luz branca, ou seja, a separação da luz branca das componentes dela. Então o branco é a soma de todas. A gente tem mania de falar que o preto é cor, né? Ah, minha blusa é preta. Ah, qual que é a cor da sua blusa? Ah, é preta. Né? Tem mania de falar isso, né? Mas na verdade, o corpo negro, que seria o termo adequado, né? O corpo negro ele faz o contrário da luz branca. Ele é a ausência de luz. Quando eu estou enxergando alguma coisa violeta, é porque aquele objeto violeta só consegue refletir o violeta. Por isso que eu enxergo ele violeta. Mas quando eu enxergo um objeto branco, é porque ele é capaz de refletir todas as cores, ele está refletindo todas as cores. Quando eu enxergo alguma coisa preta, é porque ela não está refletindo nada. Aí a ausência de luz nos meus olhos, eu entendo isso como sendo o quê? Preto. Tá? Eu fui educado assim. A gente acostumou com isso. Né? Então a ausência de cores, dessas cores, né? Das cores visíveis, eu entendo como sendo preto. Né? Então, quando eu falo que eu estou analisando um corpo negro, então é porque o corpo não reflete luz nenhuma. Ô, gente, você sair com uma blusa preta, num sol, rachando, meio-dia, e sair com uma blusa branca, você vê a diferença. Rapidinho, né? Você vê a diferença. O branco, ela é mais agradável, né? A cor branca, porque ela está refletindo todas as cores. A camisa preta, ao contrário, está absorvendo. Né? Por isso você sente tanto calor. Está absorvendo. Né? A pessoa, não, pô, tá um pretinho básico aqui. Por que a roupa preta? Eu particularmente adoro. Se pudesse, só usava preto. Ele absorve as cores, né? Absorve todas as cores, reflete quase nada, entendeu? Então você nem vê detalhes da pessoa. Acho que é por isso que eu gosto do preto. Então assim, você nem vê detalhes não, né? Agora, o branco. Põe uma roupa branca pra você ver. Nossa, você enxerga detalhes do objeto branco. Porque ele reflete todas as cores. Né? Então, por isso que a camisa branca é mais agradável num sol rachando, porque vai refletir grande parte da energia. Eu sei que a energia que vem do sol, vocês viram lá no meu conjunto de radiações lá, que não é só a cor visível. Né? O cor visível, na verdade, é só um pedacinho só. Né? São várias informações. Né? Do espaço eu recebo radiação, ondas de rádio que eu não comentei, eu recebo do espaço, né? Radiações eu recebo do gama, eu recebo do espaço, tá? Se eu não me engano, raio-x, eu vou pensar depois e falo. Então eu recebo várias outras radiações que vêm do espaço, tá? Então tá aí.
Por que eu enxergo um objeto verde? Porque recebendo a luz branca, ou seja, todas as cores, ele só vai refletir o verde. Por isso que eu enxergo ele verde. E assim por diante. Por que eu enxergo um objeto preto? Porque ele tem a capacidade, vermelho, perdão, porque ele tem a capacidade de refletir apenas o vermelho. Ele não consegue refletir as outras 6 cores. É só o vermelho. Tá? Então os objetos eu consigo enxergar eles aí por isso. Branco, por que eu enxergo um branco? Porque ele consegue refletir todas as cores, né, que incidem sobre ele. Então por isso que quando chega todas as cores eu enxergo o branco, beleza? E o contrário, que é o corpo negro, é aquele corpo que absorve todas as cores. Né? Aquele que absorve todas as cores, ele é o que eu chamo de corpo negro, tá certo? Então voltando aí, eu achei o disco de Newton aí. Então se você está vendo uma pessoa com a roupa vermelha, é uma coisa que você deveria questionar. Mas calma aí, qual luz que está incidindo sobre a roupa dela? Porque se tiver incidindo o vermelho, tem grande chance da roupa ser vermelha. Mas a roupa também poderia ser branca, que reflete todas elas. Entendeu? Então Você só pensa tem. nisso na rua? Oi? Você pensa nisso na rua? Tipo, você tá andando e. Tem algumas coisas que a gente pensa, né, Davi? Você não pode ficar doido, não, mas né, tem muita coisa que a gente pensa assim. Que você está andando na rua, a luz que está incidindo, ela é policromática, né? Que a gente fala, né? Poli, várias cores, né? É branco. É a luz que vem do sol, é a luz visível. Então, quando você enxerga na rua, andando na rua de dia, uma pessoa com uma roupa vermelha, é porque, de fato, a roupa dela é vermelha. Porque está incidindo as outras cores também. E você está enxergando só o vermelho. Então, realmente, ela está vestida de vermelho. Se for à noite, e ela está numa sala, e você está enxergando ela com a roupa vermelha, você não necessariamente sabe se a roupa é vermelha mesmo. Pode ser que a roupa seja branca. E a única fonte de luz do ambiente seja vermelho. Né? Então, se a pessoa está com a roupa branca, beleza. Aí se ela entra na sala, eu jogo laranja, vou enxergar laranja. Se eu jogar vermelho, vou enxergar vermelho. Azul, azul. Né? Só se eu jogar todas que eu vou perceber que, ah não, a pessoa está com roupa branca. Tá certo? Então, aqui ó, é o disco de Newton. Newton também desenvolveu muita coisa na área de luz, né? Não foi só as 3 leis de Newton, né? Então Newton também estudou muito princípio de luz, cores, e ele desenvolveu esse disco que deu essa ideia, levou o nome dele, que é o disco de Newton. Se eu deixo ele parado e a luz incide, chega as cores bonitinhas nos seus olhos aí. Agora, se eu começar a girar isso aqui, né, você vai tendo cada vez mais dificuldade de identificar as cores. Ó. Olha só, né? Então, dependendo da velocidade, ó, como já começa a borrar. Dependendo da velocidade que ele estiver girando aqui, ó, vai chegar todas as cores de uma vez só. E eu não vou conseguir distinguir. Então, as 7 cores, quando chega de uma vez só, eu entendo isso como branco. Se não chegar nenhuma, é preto. Beleza? Nossa, viajei aqui. 10 minutinhos. Tá certo? Então, esse aqui é o princípio das cores aí. Respondi sua perguntinha aí, Fábio? Responder, respondeu, mas eu acho que você respondeu a sua também, né? Respondi a minha também, cara. Então tá aí. Afirmar que essa pessoa que isso aqui realmente é vermelho, só se você incidir a luz branca, beleza? Caso contrário, você não consegue. É, se você incidir vermelho, também vai dar o mesmo resultado, tá certo? Então tá aí. Bem, antes de falar do princípio deixa eu tentar resolver aqui aquelas questõezinhas do Enem, tá? Rapidinho, pelo menos uma delas, só para poder falar de filtro. Que fala de filtro. Eu não queria falar bem de filtro, não, mas
Só para vocês terem uma noção aqui, né? É comum os fotógrafos tirar fotos coloridas, tá? Então deixa eu ampliar aqui um pouquinho só para melhorar um pouquinho. Então é a questão que eu cheguei a comentar do verde. Então olha só, é, tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes que contém forte composição de luz verde, tá certo? É a tendência de ficar esverdeada, né? A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos, principalmente os brancos, que são capazes de refletir qualquer um, apareçam mais esverdeados, tá vendo? Então, para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde. Essa é a luz que eu quero diminuir, que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, né, utiliza-se o conhecimento da composição das cores primárias. Ô, gente, não tinha isso aqui na questão, tá? Eu coloquei aqui só para facilitar um pouco o entendimento. Tá? Só tinha essa informação aqui no final. É porque era para o terceiro ano e eu queria falar do gosto que o Enem tem por esse tipo de questões. Então, ou ele coloca isso aqui que eu tirei, essa imagem aqui, ó, dessas bolinhas aqui coloridas. Eu tirei isso aqui de uma outra questão do Enem. Então, eles adoram explorar esse conceito de cores usando isso aqui, ó. Utilizando o conhecimento das cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul, e das cores secundárias, né? O amarelo aqui tem ele no arco-íris, tá? Mas aqui ele foi formado a partir do vermelho e do verde, por isso que ele apareceu como secundário, tá? Mas se for no arco-íris, vindo do sol, ele está junto com as cores primárias. O ciano, que é esse meio azulado aqui, ele é o verde mais o azul, e o magenta, que é o vermelho, e o azul, que é esse parecendo meio lilás aqui, né? Então, um objeto, né, ele só é visto de vermelho se ele for capaz de refletir o vermelho, né? E assim por diante. O verde, ele só é verde porque ele é capaz de refletir é, o, ver, o verde. E o azul, obviamente, só vai ser azul porque ele está refletindo os dois. Agora, o magenta. Por que você está enxergando o magenta? Porque você está incidindo duas cores nele. E ele é capaz de refletir o vermelho, mas você também está incidindo o azul sobre ele. Tá certo? Está incidindo o azul e o vermelho. Tá? Basicamente. E ele está conseguindo refletir uma cor aqui que é o que eu entendo da projeção dessas duas cores. Vamos pensar em pigmento, não parecendo impressora, né? Porque a impressora usa essas três cores principais aqui. Se você correr no meu prisma lá, né, no prisma você vai ver que as cores, né, deixa eu botar meu prisma aqui rapidinho, né? As cores mais expressivas aqui, tá certo? Opa, cadê meu. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, que tá a posição errada. As cores mais expressivas aqui no meu arco-íris, né, que eu vejo com mais facilidade, é o azul, o verde e o vermelho. Tem outras aqui dentro, o azul, o anil, o violeta está aqui dentro, o laranja, quase não enxerga, mas ele está entre o amarelo e o vermelho aqui, né? Mas as mais expressivas são essas, tá? Quando eu misturo, né, é impressora, é química, tá? Aqui é porque eu projeto numa parede o azul e o vermelho, quando reflete uma cor que eu entendo como sendo uma coisa meio lilás, né? E aqui é a mesma coisa para o ciano, eu mando o verde lá e mando o azul, reflete um azul diferente aqui, ó, certo? E todas as principais três cores aqui dá o branco, né? Na prática não vai ficar esbranquiçado, bem esbranquiçado, beleza? Perdão que eu perdi a câmera aí, tá, gente? Acabou a bateria aqui.
Aí eu fiquei aqui, ó, com branco, né? Beleza. Então ele deu essa grande ideia e ele te explicou um pouquinho. Quem que não é o Enem se ele não te explicar um pouquinho? Ele te explicou um pouquinho, falou quem que eram as cores primárias e quem que eram as secundárias. E ele está com um problema aqui, ó. Ele quer diminuir essa tendência esverdeada, né, dos objetos aqui. Bem, na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais dos objetos? Seja mais fiel ao objeto, né? E não mostre essa tendência esverdeada aqui, tá? Bem, o filtro, ele é muito interessante porque o filtro, ele deixa, deixa eu ver se eu consigo acessar ele rapidinho aqui. O filtro, aqui. O filtro, ele deixa, eu acho que aqui que eu tenho meus filtros. O filtro, ele é muito interessante porque ele filtra a cor que eu quero ver, né? Então, resolvendo aí, é, resolvendo a questãozinha aí. Então eu falei, eu corri lá e mostrei o, o disco de Newton, né? Parado. Eu vejo as cores separadas. Quando eu aumento a velocidade aqui intensamente, mistura tudo e eu entendo essa mistura toda como sendo branco. Bacana. Voltando aqui na questão, né? Que eu parei o vídeo ali, não sei se eu, em que momento que eu lembrei de voltar. Então, fui resolver a questão. A questão fala em si, que eu vou voltar na próxima aula, que não deu tempo de resolver nessa, fala de um problema de objetos, principalmente os mais claros, olha só, aparecerem um pouco esverdeados, né, nas fotografias. E para evitar isso, tem como a gente usar um filtro. É o que eu estava falando sobre filtros. Se eu chego todas as cores aqui, que é o branco, né? Se eu chego todas as cores aqui, que é o branco, e uso um filtro verde, só deixa passar verde. Aí eu falei, ó, e o vermelho? Se for um filtro vermelho, só passa o vermelho. Então, eu troquei o problema de enxergar as coisas esverdeadas por uma avermelhada. Se eu usar o verde, o filtro verde também não resolvi o problema. Se eu usar um filtro azul, também não resolvi o problema. Só troquei. Em vez de ver as coisas esverdeadas, eu vou ver azulada. Então eu tenho que usar um filtro que bloqueie um pouco, que permite, na verdade, bloqueia um pouco do verde e permite as cores naturais, ó, que deixe passar as outras cores, se não o verde, tá? Aí que filtro seria esse? Se eu usar o amarelo, ele vai barrar o vermelho e o verde. Se eu usar o ciano, ele vai barrar o verde e o azulado. Eu quero intensificar um pouco mais as outras cores. Quero diminuir um pouco o esverdeado, mas intensificando as cores naturais. Não tirando por completo o verde. Então, se eu pegar um que não tem nada a ver com verde aqui, é o magenta. O magenta, qual que é a grande vantagem dele? Que ele vai permitir a passagem do azul, né, e do vermelho, né? E ele vai barrar um pouquinho do verde, então, das outras cores. Ele vai deixando passar essas outras duas aqui. Quais são as principais? Não é o vermelho, o verde e o azul? Ele vai deixar passar duas das principais. E vai barrar um pouco do verde. Então, na verdade, ele vai barrar um pouquinho do verde. Certo? Como ele vai barrar um pouquinho do verde, vai diminuir um pouco esse problema aqui da tendência esverdeada. Tranquilo? Desculpe se no finalzinho ficou ruim, porque eu fui procurar o simulador aqui que eu esqueci de deixar aberto. Também o computador não aguenta deixar tanta coisa aberta assim, já tinha outros simuladores abertos. Aí eu parei o vídeo e esqueci de voltar. Beleza? Desculpa aí. Tranquilos? Um abração para todo mundo aí. Até a próxima aula.